Confira agora no Uni Notícias os destaques da semana. As novas formas de ensinar e aprender impostas pela pandemia do coronavírus se transformaram em inspiração e exemplo para o futuro. Com o intuito de compartilhar com os colegas que o professor do curso de Educação Física da Unifeb, Leonardo Ristel, transformou em texto o desenvolvimento da disciplina Avaliação Física. O material intitulado Aprendizagem Baseada em Inquérito em Tempos de Pandemia foi publicado no livro 20 Práticas Pedagógicas Realizadas no Ensino Remoto em 2020, organizado pelas professoras Letícia Viesba e Marilena Rosalém. No e-book, Ristel conta sobre como implantou a metodologia ativa que teve como objetivo despertar o interesse dos estudantes, mesmo com as aulas virtuais. De acordo com o autor do capítulo, na aprendizagem baseada em inquérito, o aluno assume um papel de autonomia, já que o professor elabora algumas atividades para que o próprio estudante construa seu conhecimento sobre aquele conteúdo e disciplina. Bom, a ideia de ter escrito esse capítulo de livro surgiu primeiramente com esse contexto da pandemia, em que nós, professores, tivemos que nos adaptar rapidamente, né, a esse contexto novo, às práticas pedagógicas novas. Então, a ideia desse livro foi justamente trazer novas informações, trazer a minha experiência com a metodologia que eu adotei, né? Então, com algumas restrições, né, de isolamento social, as aulas na Unifeb elas tiveram que tiver uma rápida adaptação para que a gente não perdesse o semestre, ou enfim, para que os alunos não ficassem sem aula. Então, a Unifeb ela elaborou o formato Take Home, não é? Onde os alunos acessavam o Google Meet, a gente se encontrava no mesmo horário da aula, mas para que a aula também não ficasse, de certa maneira, maçante, né, uma aula expositiva, só expositiva, por mais que a gente já utilize metodologia ativa, mas algumas aulas também a gente utiliza bastante a aula expositiva. Então, qual foi o meu pensamento? Pensei, olha, deixar o aluno no computador, de frente ao computador, só escutando o professor, pode ser que não seja muito atrativo, né? E pode ser que esse processo de ensino ocorra, né, o professor ensinando, mas o processo de aprendizagem, no caso do aluno do outro lado da tela, pode ser que não ocorra. Então, eu pensei, olha, eu tenho que adaptar, então, essa nova metodologia para o contexto. Então, a Unifeb, com o Take Home, ela elaborou o seguinte: a aula em 3 partes, não é? Na primeira, uma exposição do professor, de aproximadamente meia hora, 40 minutos, depois uma atividade prática para os alunos e, por fim, o fechamento da disciplina. Então, eu fui vasculhar na internet e pensei, olha, que tipo de metodologia que se encaixa nessa metodologia Take Home, né? Que estratégias que eu posso utilizar? E aí, vasculhando, eu pensei, olha, achei uma aqui, que é a metodologia baseada em problemas ou baseada em inquérito, dependendo do autor, utilizando nomes diferentes. Mas como é que funciona? Primeiro, dentro da ementa, né, dentro do conteúdo a ser desenvolvido, o professor conversa com os alunos e, junto com eles, elabora algumas perguntas, alguns problemas, né? Então, de acordo com o conteúdo tratado, o problema. No nosso caso, que é a avaliação física, a gente trouxe o seguinte problema: como realizar a avaliação física da composição corporal, né, de determinados sujeitos. Então, os alunos tinham esse problema. Como é que eu vou avaliar a composição corporal desses alunos, desses sujeitos? Essa é a primeira etapa, definimos o problema. A segunda etapa, os alunos vão investigar bases teóricas, vão investigar conceitos, vão investigar estudos relacionados a esse assunto para elaborar hipóteses. O que são as hipóteses? Olha, para esse problema eu posso ter 3 soluções, 3 possíveis soluções, ou 2, ou uma, enfim, dependendo do número de hipóteses. Na sequência, isso pode, não quer dizer que isso ocorre em cada aula, ou uma aula ocorre isso tudo. Isso vai durante um ciclo. Ou seja,
isso vai ocorrendo de acordo com a demanda e com as dificuldades dos alunos. Tá? Claro que para cada aula a gente tenta cumprir com o objetivo. Então, na próxima etapa, depois deles definirem um problema, encontrarem possíveis soluções para esse problema, eles aplicaram na prática as possíveis soluções. Então, se o problema era como realizar a avaliação da composição corporal, eles selecionaram 2 ou 3 protocolos de avaliação física e eles testaram esses protocolos de avaliação física nos familiares deles, né? Já que tem o isolamento social, eles não poderiam sair, então eles testaram. E a última etapa desse ciclo é a avaliação. Tanto a avaliação do procedimento ou do protocolo que eles investigaram, quanto a avaliação da própria aprendizagem deles. Isso é muito importante, né? Eles fazerem essa reflexão do que eles aprenderam ou não aprenderam. E quando eu falo cíclico, isso significa que os alunos, no final dessa etapa de avaliação, eles podem avaliar a aprendizagem deles como fraca. Falar, olha, professor, foi bacana, mas eu não aprendi muito bem. Então, a gente retoma esse ciclo de novo, né? De elaboração de hipóteses e tudo mais. Bom, como conclusão disso tudo, eu acho que foi muito bacana essa estratégia, escutando relatos, né, dos alunos falando que valeu a pena, em contexto de pandemia eles conseguiram aprender, conseguiram aplicar os seus aprendizados, inclusive tem alguns alunos formados que estavam fazendo a disciplina e já estão aplicando na prática. Então, numa avaliação geral, tirando todo o contexto que a gente está vivenciando, foi super positivo. Então, o intuito de escrever isso foi, na verdade, primeiro, nós sempre, professor é um pouco pesquisador também, então, na ideia de ser professor, de ensinar, de procurar as melhores estratégias para que o aluno aprenda, por outro lado, eu também quero investigar a minha própria prática e divulgar essa investigação. Então, esse capítulo é um relato de experiência, né? Mas que serve de apoio para outros professores ou outras pessoas que querem utilizar essa metodologia em outros contextos, não só no ensino remoto, mas no ensino presencial também. E, como eu falei no início, a pandemia acelerou muito, né, algumas práticas. Então, talvez, se não fosse a pandemia, eu não teria pensado numa metodologia diferente de ensino. Então, eu acredito que essa aceleração, devido à necessidade de se adaptar rapidamente, eu acredito que, no futuro próximo, quando estiver liberado as aulas presenciais, eu acho que algumas disciplinas ainda, ou dependendo do conteúdo que é tratado, ou da própria disciplina, eu acho que pode se tornar aí um ensino entre o presencial e o remoto. Então, para que os professores consigam, pelo menos auxiliem a aplicação, né, ou pretendem aplicar, ou pelo menos utilizar em parte a metodologia a aprendizagem baseada em problemas, eu acho que esse relato de experiência descreve, né, eu não, como é que eu posso dizer, eu não escondi o jogo, né, eu descrevi tudo como de fato aconteceu, e até no referencial teórico eu aponto alguns possíveis erros ou coisas que eu faria diferente numa próxima versão, porque essa foi de fato a primeira vez que eu apliquei e já fui escrevendo. Então, é um constante aprendizado, né? Nós somos professores, mas a gente está constantemente testando maneiras diferentes de fazer com que o nosso aluno aprenda cada vez melhor. Então, eu queria deixar o convite aí para quem quiser a ler, né? Além da minha prática, do meu relato de experiência no livro, eu escrevi um capítulo do livro, e no livro tem outras 19 práticas do ensino remoto. Então, fica o convite aí para ler o livro, tá em e-book, né? E muito brevemente vai estar na biblioteca da Unifeb. Obrigado.
para conhecer os procedimentos que envolvem a doação de sangue, os acadêmicos da sexta fase do curso de Medicina da Unifeb visitaram o Hemocentro de Hematologia e Hemoterapia (HEMOSC) de Blumenau. A visita técnica foi orientada pelo professor Fábio Benedetti, com o objetivo de aliar os conhecimentos teóricos de sala de aula com a prática e a vivência de um hemocentro real. No último dia 18 de agosto, nós fizemos uma visita técnica com os alunos da medicina do sexto semestre. Nós fomos ao Hemocentro Regional de Blumenau. Essa atividade é bastante importante para a formação dos médicos, em verdade para a formação de todos os estudantes, que é conhecer um pouquinho mais de como funciona o hemocentro, como se dá todo o processo de doação de sangue. Não só a doação de sangue em si, mas também eles puderam a oportunidade de ver os processos internos e do que acontece com esse sangue após a coleta. A retirada desse sangue, a passagem pelo processamento, onde o sangue é separado em vários hemocomponentes, em concentrados de hemácia, em plasma, em plaquetas, a estocagem desse sangue, que inicialmente ficam em câmaras refrigeradas bloqueadas, até que os exames estejam liberados e que eles possam ser transferidos para as câmaras de estocagem liberadas, onde vão poder usar, onde vão estar aptos para ser transferidas para os hospitais e feitas as transfusões de sangue quando necessária. Também passamos para o setor da imunemato, que é responsável por saber qual é o tipo de sangue de cada paciente e do doador, assim como fazer a compatibilidade entre esse sangue, escolhendo o melhor sangue disponível para cada um. Por último, a gente foi ao setor de ambulatório do HEMOSC, onde acontecem as consultas, efetivamente, onde se atende pacientes e também se realizam transfusões ambulatoriais nesse local. Essa jornada toda de aprendizado é muito importante para que os alunos tenham conhecimento da grande complexidade e da grande qualidade do sangue que temos para oferecer para os nossos pacientes. Com certeza, essa foi uma grande experiência para todos os alunos. Durante a visita, alguns acadêmicos aproveitaram para contribuir com o banco de sangue do HEMOSC e fizeram sua doação. As acadêmicas do Centro Universitário de Brusque Unifeb foram convidadas a refletir sobre os impactos da pandemia em suas emoções. Durante a conversa, a neurocientista Juliana Beatriz Berto falou sobre a conexão do corpo e da mente para a gestão emocional, com o intuito de levar as estudantes a avaliar a importância do papel do pedagogo neste período de muitas mudanças. O bate-papo fez parte da programação do Integra Pedagogia, uma iniciativa do curso que visa possibilitar essa interação entre calouros, veteranos e professores. Para marcar o momento, as estudantes da primeira fase receberam as boas-vindas das líderes de turma e das professoras, que em uma fala receptiva se colocaram à disposição para auxiliar nessa nova jornada que é a vida acadêmica. O projeto Integra Pedagogia, ele faz parte do curso de Pedagogia. Ele já está na sua terceira edição. Iniciou em 2019 e o objetivo desse projeto é integrar as acadêmicas no curso de Pedagogia. Então, a proposta é, além de ser uma atividade de acolhimento, de integração nas calouras que chegam à universidade, ao campus, ao curso, além da integração e acolhimento, a formação. Então, nós trabalhamos com temáticas da educação como um todo, algumas questões de políticas públicas, alguns temas recorrentes da atualidade, algumas questões bem pontuais e especialmente nesse Integra na terceira edição, em 2021, nós trabalhamos então o acolhimento às 43 calouras que a gente tem no curso de Pedagogia, que entraram agora nesse semestre, no segundo semestre, com a temática da gestão das emoções em tempos de pandemia e também na proposta de acolhê-las. Então, as acadêmicas veteranas e os professores fizeram todo um acolhimento, com palavras de incentivo, de acolhimento, de aproximação desse grupo que está chegando na universidade. E a temática foi como se fosse uma aula magna. Nós contratamos, então, uma neurocientista, a doutora Juliana Berto, que trabalhou essa questão, então, da gestão das emoções. Em que sentido e qual foi o foco? Na ideia de que todo esse contexto que vivemos da pandemia, desde 2020,
Tantas emoções fizeram parte desse nosso contexto da universidade, nosso contexto pessoal, nosso contexto profissional. Então, quais são as novas competências, novas habilidades, os novos fazeres docentes diante desse contexto? Como lidar com todas essas emoções? As nossas emoções no exercer da nossa profissão e as emoções da criança, das famílias, da sociedade como um todo, falando agora de escola, do campo onde elas estão já, muitas delas atuando. Então, nesse sentido, a temática foi até uma escolha das acadêmicas também e do colegiado do curso, para que a gente não pudesse, todos nós fazermos essa formação e essa acolhida a todos os estudantes, em especial aos calouros do curso. Com o intuito de melhorar o seu processo produtivo, a empresa Portalar de Brusque foi o segundo empreendimento que procurou o Composê, escritório de moda e vestuário da Unifeb, para realizar uma consultoria gratuita a fim de identificar e avaliar os problemas de qualidade no seu processo de produção. Oi, meu nome é Carol, eu trabalho aqui na Unifeb, eu sou assistente de laboratório e hoje eu vim falar um pouquinho sobre o nosso escritório Composê. O que é o nosso Composê? Nosso Composê, ele tem o objetivo de auxiliar as empresas, os estudantes, ONGs e a qualquer pessoa que deseja abrir o seu próprio negócio. Então, o nosso escritório, ele já atendeu CPF e CNPJ. Primeiramente, a gente começou com o CPF. Então, a nossa aluna, Dilane, foi uma das participantes desse projeto e ela vai contar um pouquinho como que foi esse desenvolvimento, essa prática que ela desenvolveu. Bom, no nosso primeiro projeto, a gente teve que desenvolver um plano de negócios para uma moça que pretendia ter uma empresa de camisetas, então a gente partiu desde o início com a criação da empresa, com os custos que ela ia ter, desenvolvendo a criação dessa peça, a criação da empresa, e juntando isso, a gente apresentou para ela viu que era viável para ela ou não. E para nos ajudar a contar um pouquinho da nossa experiência, trouxe minha amiga Emily, que nos ajudou no projeto. Bom, o projeto foi muito interessante para a gente, que ele nos trouxe uma noção de como montaria uma empresa e qual o custo do produto final. E todo o trabalho que a gente fez foi tudo aprendido em sala de aula e a gente foi colocar em prática. Bom, então foi a nossa apresentação do nosso escritório. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato. E para quem tem interesse, é só acessar o site e agendar o seu horário. A gente está aberto para qualquer dúvida e todos vão ser bem-vindos para a gente iniciar o seu próprio negócio ou sua própria consultoria para a sua empresa. Esta é a TV Uni, a televisão do curso de Publicidade e Propaganda da Unifeb.